Compartilhar com vocês é uma filosofia, a filosofia da nossa empresa. Muitas pessoas já ouviram falar em Herbalife e a mídia está nos ajudando neste sentido. Se vocês observarem, nos últimos tempos tem saído muitas reportagens em revistas conceituadas de divulgação de massa e eu acho que os senhores já tiveram a oportunidade de ver isso aqui na revista Isto É. Recente, isso aqui não tem nenhum mês que foi publicado. E o que é interessante é que aqui fala do tamanho da população que nós podemos ajudar. 40 milhões de brasileiros são obesos, não é sobrepeso. Sobrepeso é 1/3 da população. É mais do que esse número, certo? É em torno de quase 70 milhões nós já temos com sobrepeso. Nós já estamos chegando perto dos Estados Unidos. O brasileiro é engraçado, ele importa dos Estados Unidos tudo, né? O que presta e o que não presta. Então, isso foi uma das coisas que nós importamos, fast food e os hábitos alimentares americanos. Então, a população americana já está em 60% de obesos. O Brasil está chegando perto disso. Então, isso é um mercado gigantesco, mas antes da gente olhar como mercado, são seres humanos que precisam ser ajudados e que estão agora, durante esse tempo em que nós estamos juntos, tentando fazer alguma coisa, das quais 98% trazem risco para a saúde, para poder resolver um problema infindável. Agora, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é uma pequena notinha que vocês não estão dando para ler direito, mas que está escrito aqui, ó. A morte de Paulo Tasso Flecha de Lima Júnior, filho do embaixador do Brasil na Itália, alerta sobre o perigo da cirurgia redutora do estômago. Gastroplastia é o nome, que é uma alternativa para a obesidade mórbida. Vocês devem conhecer pessoas que estão com cicatrizes e que estão sendo submetidas a esse tipo de expediente. Então, eu posso falar para vocês que é um recurso da medicina para resolver o tipo de problema de obesidade mórbida, mas que traz risco e que a nossa proposta é muito diferente. A Herbalife se encontra na fronteira das inovações tecnológicas nutricionais e a nossa missão global não é emagrecer a humanidade. A nossa missão global é corrigir as deficiências inerentes às dietas e estilo de vida modernos. Então, o nosso mercado é o mundo, não são só os obesos, certo? Então, essa é a primeira coisa que eu queria já abrir na palestra com vocês, para que vocês tenham uma perspectiva muito mais ampla do que é a nutrição celular. Muito bem, então agora vocês vão entrar em outro site, o site da Organização Mundial da Saúde, e vocês vão ver essa estatística lá. É muito curiosa, essa estatística nós chamamos, em termos pragmáticos, a regra do 70-50-70. Os distribuidores Herbalife já conhecem essa regra. Então, essa apresentação é para os nossos convidados. Diz o seguinte: 70% das mortes nos países desenvolvidos têm como causa doenças cardíacas, derrame e câncer. Derrame são os acidentes vasculares. Normalmente, o principal é AVC, que em termos populares chama trombose. Vocês conhecem ou têm familiares que já sofreram desses problemas? Ataque cardíaco, câncer e derrame cerebral. As estatísticas são aterradoras, mas as estatísticas são números quando não acontecem com amigos e familiares. Quando acontece com amigo e familiar, não é mais número, é dor. E a dor aumenta quando você conhece a solução preventiva que nós vamos apresentar para vocês e não toma a decisão de utilizar isso para melhorar essa miséria que está acontecendo no planeta. É uma grande contradição esse primeiro número, porque está dizendo, nos países desenvolvidos, que é onde tem a maior ciência, a maior tecnologia, os melhores alimentos, mas os piores hábitos de estilo de vida e hábitos alimentares, que leva a esse tipo de resultado. E mais, 50% dessas mortes têm suas causas relacionadas diretamente com a dieta. Metade da causa desses problemas está relacionado com má alimentação. E por fim, 70% das consultas médicas seriam dispensadas se as pessoas tivessem uma nutrição equilibrada. Se vocês entrarem também nos sites dos congressos mundiais de cardiologia, nos 3 últimos anos, eles vêm tocando nessas teclas que nós estamos vendo aqui. O que recomendam os médicos especialistas? Número 1, parar de fumar. Número 2, controlar a hipertensão, que tem a ver com diminuição da ingestão de sal e diminuição da gordura no corpo.
Número 3, mudar o estilo de vida, fazendo o controle de peso, moderação no consumo de álcool e sal de cozinha. Número 4, aumentar a atividade física. Agora vejam o que é interessante. Eles recomendam ingerir diariamente suplementos nutricionais. Senhores, nós não estamos falando dos cientistas da Herbalife falando para vocês. Nós estamos falando dos médicos especializados em cardiologia dos congressos internacionais. Eles estão recomendando que nós devemos ingerir diariamente suplementos nutricionais, principalmente vitamina E, vitamina C e beta-carotenos, que são os precursores da vitamina A, devido às suas propriedades antioxidantes. Nós vamos falar isso no decorrer da nossa palestra. E aqui, a última coisa que foi uma das mais entusiasmantes para mim quando eu li: consumir mais proteína de soja. Consumir mais proteína de soja. Diminuir o consumo de carne vermelha e aumentar o consumo de proteína de soja. Nós vamos falar bastante sobre isso. Que pode ser usada para substituir a proteína animal. Isso não fui eu que escrevi, só fiz traduzir na íntegra. A soja é um valioso integrante de uma dieta balanceada para uma boa saúde, para evitar doenças cardíacas e arteriosclerose. Muitas pessoas confundem nutrição com dieta. E nutrição e dieta são coisas distintas. Dieta é simplesmente aquilo que você escolhe para comer e come. Só isso. O que você escolhe para comer e usa como alimento. Isso é dieta. Nutrição, alimentação até chegar às células. Então são pelo menos 4 etapas que eu gostaria que vocês anotassem para saírem daqui com essa noção. Primeira etapa é escolher o que vai comer e ingerir. Botar na boca, mastigar, engolir. Segunda etapa é digerir, quebrar. Porque normalmente o alimento ele vem primeiro em forma sólida ou líquida, mas do ponto de vista molecular são moléculas muito grandes, que precisam ser quebradas e transformadas em moléculas menores para que se cumpra a terceira etapa, que se chama absorção, que é quando cruza a parede do aparelho digestivo e entra na corrente sanguínea. Então é através do processo de absorção que você diz que o alimento entrou no seu corpo. E aí o sangue, bombeado pelo coração, trata de distribuir todos esses nutrientes pelos tecidos, até chegar à intimidade das células. Então, quando as células retiram o nutriente do sangue, cumpriu-se a última etapa da nutrição, que se chama assimilação. Então, se você comeu, mas a sua célula não recebeu o que você comeu, você está com a nutrição desequilibrada. Então não interessa o que você come pode até estar equilibrado, balanceado. Mas se uma dessas etapas for atrapalhado e o nutriente não chegar à célula, você não teve nutrição. Então, num termo popular, todo mundo entende, nós comemos muito e nos alimentamos pouco. Porque em uma das etapas a nutrição vai ser bloqueada e nós vamos abordar esse assunto. Para que vocês entendam que é praticamente impossível quem vive em ambiente urbano ter uma nutrição completa, se faz necessária uma classificação bem simples de como os nutrientes estão divididos. Eles são classificados em naturais e essenciais. Todos eles são importantes para o nosso corpo. Se a gente lançar aqui a pergunta, para que nós comemos? A maioria dos senhores, como os meus alunos, respondem, para ter energia. Essa é a primeira ideia que vem à cabeça, e não está errada, é uma das funções da alimentação. Mas também é para construir o corpo e também para regular as funções. Para o corpo funcionar bem e você viver com plenitude. Então essas 3 são as funções pelas quais a gente busca o alimento. Para a obtenção de energia, para a construção dos tecidos e para a regulação das funções. E cada grupo de nutrientes está direcionado para essas funções. Mas todos eles, são divididos em 2 categorias, naturais e essenciais. Quem são os naturais? São aqueles que você precisa, mas se por alguma circunstância faltar na sua dieta, o seu organismo não sofre. Por quê? Porque ele tem capacidade de fabricar dentro da célula aquele nutriente que faltou na dieta. Então, se no teu arroz com feijão, farinha, carne e verdura faltar algum nutriente natural, o corpo não para de funcionar ou não tem nenhum desvio metabólico. Ele continua trabalhando porque ele consegue sintetizar aquele nutriente que faltou. Esse é o nutriente natural. Com ele, portanto, com eles nós não temos problema. Nosso problema está relacionado com os nutrientes essenciais.
eles hoje são considerados pela medicina e pela nutrição que são 50 tipos diferentes. São alguns aminoácidos, vitaminas, sais minerais, oligoelementos, ácidos graxos e outros nomes feios, que dão 50 tipos diferentes de nutrientes. Qual é a diferença de nutriente essencial para nutriente natural? Olha como é simples. Nós precisamos dos dois. Só que o essencial nós não conseguimos fabricar. Então, obrigatoriamente, ele tem que estar presente na dieta. Se você recebe na sua dieta um nutriente natural, o corpo não se dá o trabalho de fabricar. Porque a fabricação de nutrientes gasta energia. Então, quando você come o arroz com feijão e tem lá os nutrientes naturais, o corpo não fabrica, aproveita na dieta. Mas quando você come o mesmo arroz com feijão e falta algum nutriente essencial, cria-se um problema. Porque a célula não vai parar de funcionar, mas vai começar a funcionar com combustível de baixa qualidade. Com combustível, com um lubrificante, pensa como um motor. E vai começar a comprometer as funções das peças desse motor. Então, nosso desafio está relacionado com nutrição essencial. E vocês querem saber qual é o maior indício de que nós temos deficiências de nutrição essencial? É porque são os nutrientes essenciais que saciam as células, não o apetite. Quem sacia o apetite chama-se gás, gordura, açúcar e sal. São os principais nutrientes que dão sabor à comida. Fica fácil decorar, né? Gás, gordura, açúcar e sal. Se vocês fizerem um exercício mental agora, vocês vão se convencer. Pense no prato predileto de vocês. Pode ser prato principal ou sobremesa. Agora tira a gordura, tira o sal e tira o açúcar. E me diga se o gosto não está perto de isopor. Gordura, açúcar e sal, então são os 3 elementos que nos fazem buscar a comida. E que normalmente estão em excesso na comida e que nós comemos em excesso. Então isso é que nos dá prazer. Mas a célula não é alimentada só com gordura, açúcar e sal. Ela precisa de 50 nutrientes essenciais em cada refeição que ela não fabrica. Então quando você toma o café com leite, pão com manteiga, é esse o padrão de café da manhã aqui também? Café com leite, pão com manteiga, pode vir queijo, pode vir ovo, salsicha, presunto, o que for. Isso não chega nem a 70% dos nutrientes essenciais que a célula precisa. Porque a maioria deles são de origem vegetal. E a nossa alimentação vegetal é muito pobre. Então, quando você come o café da manhã, que ocorre a nutrição, entende o que eu expliquei? Ingere, digere, absorve. Na hora de assimilar, que vai passar pela membrana da célula, vai sair do sangue, vai entrar na célula para começar a funcionar, parece que tem um porteiro que fica guardando a entrada dos nutrientes. Aí vai passando e ele vai identificando quais são os nutrientes. Aí depois do café da manhã digerido, que chegou lá na célula, ele diz, opa, dos 50 que são necessários, só entraram 36. Estão faltando 14 nutrientes essenciais no café da manhã desse sujeito. E não tem como dizer especificamente qual é o nutriente que está faltando. Diz fome. Vai comer de novo para ver se na próxima refeição você manda para a gente o que faltou na refeição anterior. O mais interessante é que o sujeito, quando recebe esse sinal, 3 horas depois do café, está no meio da manhã e não está mais em casa. Está no meio da rua. Então, se o café com leite, pão com manteiga não forneceu todos os nutrientes essenciais, imagina a coxinha com refrigerante, que vai ser a merenda dele. Então, às 10 da manhã entra pastel, coxinha com refrigerante, sanduíche, não é assim? Em pé, sem tempo, não mastiga, entala, né? Aí você ajuda com suco, com refrigerante. E 3 horas depois chegou a hora do almoço. Fome de novo. E aí você faz aquele prato que você se esconde atrás dele. Você não tem tempo, porque tem que trabalhar, tem que produzir, o mercado é exigente. E aí você bota tudo para dentro rápido, em 30 minutos, com a ajuda de líquidos. E aí no meio da tarde, fome de novo. De noite, fome de novo. E alguns, antes de dormir, dizem que tem que comer, senão a barriga fica roncando. É tão interessante isso que foram designados nomes para essas experiências gastronômicas. Café da manhã, merenda, almoço, lanche, janta e ceia. Nós estamos comendo de 3 em 3 horas.
e achamos que isso é normal, senso comum, porque todo mundo é assim. Qual é o que está por trás disso? Muito gás e pouco nutriente essencial, que faz a gente ter fome de 3 em 3 horas. Esse é o maior indício da fome celular. Vocês vão, depois que tornarem-se distribuidores, serem abordados por especialistas que trabalham com nutrição, que trabalham com gerenciamento de peso, que trabalham com essas coisas que nós fazemos. E eles vão dizer o seguinte: eu não preciso da Herbalife, porque com o conhecimento que eu adquiri na universidade, com o conhecimento que está escrito nos livros e com os alimentos que estão disponíveis no mercado, eu consigo desenvolver uma refeição balanceada e o meu paciente atinge o seu objetivo. Deixa eu dizer para vocês por que isso é impossível. E todo mundo vai se convencer. Número 1, levante a mão aqui na sala quem não mora nesta cidade, mora num sítio e cultiva e controla a produção de todo o alimento que consome. Ninguém levantou a mão. Numa sala de 400 pessoas. É a mesma reação em todas as palestras. Nós estamos falando para vocês, nós, urbanoides. Ok? Então, número 1, nós não temos controle sobre como o alimento é produzido. Nós não sabemos como o alimento foi produzido. Então, se eu não tenho controle sobre como ele é produzido, já quebrou a regra. Aquilo que está no supermercado, que está na feira, eu não sei como é que foi fabricado. Então, ele é fabricado com muito pesticida, com muito agrotóxico, com adubo químico. E a planta, ela tem uma composição nutricional em função da nutrição que está no solo. E como o solo é exaurido, para viabilizar economicamente, dentro dessa perspectiva que tem hoje na agricultura no nosso país, as plantas estão com baixo teor nutricional e com alto teor de contaminantes. Ah, mas eu como produto animal. Lembre-se que o animal come vegetal. Em última análise, você vai estar comendo vegetal. Então, se na origem o vegetal, que é o produtor na natureza, já está comprometido nutricionalmente, a cadeia alimentar toda vai ser comprometida. Entenderam isso? Então, número 1, nós não temos controle sobre como os alimentos são fabricados. Então, eu gosto de dividir isso em problemas. Vê se é o próximo slide. Exatamente. Problemas externos e problemas internos. Por favor, peguem a sequência do raciocínio. Eu introduzi um novo tema aqui. O tema é como argumentar com as pessoas que dizem que com o conhecimento da universidade, com o conhecimento dos livros e com os alimentos que estão presentes no mercado, é possível dar uma nutrição completa. E aqui nós estamos mostrando por que é impossível para quem vive em ambiente urbano. Então, qual é o primeiro problema externo? Produção dos alimentos, você não controla. Segundo problema, colheita e transporte a longa distância, que é verdade para a maioria das regiões do nosso país. Não se consome aquilo que se é produzido próximo. Então, quando você colhe uma laranja diretamente na fonte, ela tem uma determinada concentração de vitaminas. Mas quando você colhe e você consome imediato, então você está se beneficiando. Mas quando você não mora no lugar onde é feito isso e nem controla a produção, você tem que comprar na feira. Então o que ocorre é que é tirado do pé, colocado dentro de caixa, transportado, sol, luminosidade, oxigênio, muita pancada. Aí isso chega para o grande atacadista, vai para depois o varejista e nós compramos. E compramos para consumir durante a semana ou a quinzena e guardamos na geladeira. E na hora que vamos fazer o suco, cortamos, fazemos, misturamos com água e guardamos para tomar mais tarde. Então, na hora que a gente vai tomar, está só o nome das vitaminas e a cor. Todos entenderam esse ponto? Colheita e transporte a longas distâncias. É coletado, é colhido verde, ou no máximo de vez. Existe essa expressão aqui? De vez. Não pode ser colhido maduro, porque se colher maduro chega podre e inviabiliza economicamente. Então, os vegetais que nós consumimos e os animais que se alimentam desses vegetais não estão amadurecendo na origem. Então, isso compromete nutricionalmente. Armazenamento e beneficiamento. Nós não nos alimentamos dos alimentos como eles são na natureza. A gente trabalha a tecnologia para melhorar a conservação e melhorar o aspecto organolético. O aspecto que estimula os órgãos sensoriais. Para ficar bonito de cor, ficar bonito de cheiro, ficar bonito de sabor. Então a gente mexe muito tecnologicamente para preparar o alimento e ele perde muito valor nutricional com esse beneficiamento. O preparo inadequado. Todos nós aqui ou temos panela de pressão ou temos micro-ondas. Isso é muito prático.
tornou a nossa vida muito prática. Mas quero dizer para vocês que 100%, escrevam isso, 100% do ácido fólico, que é a vitamina B9, e do ácido ascórbico, que é a vitamina C, vai embora em qualquer alimento que é colocado no micro-ondas. Uau! 100%. Da vitamina C, fica mais fácil, né? E da vitamina B9, vai embora 100% no alimento colocado no micro-ondas. E essas duas vitaminas são essenciais. São nutrientes essenciais. Então vocês já sabem as consequências. Agora deixa eu falar para vocês o último item, que é o item talvez o mais importante. Sabe por que é o item mais importante? Porque nós temos controle absoluto sobre ele. Nossos hábitos alimentares. E não exercemos o controle. Nós não escolhemos os alimentos baseado no seu valor para a saúde e para a nutrição. Nós escolhemos se a gente pode comprar e se é saboroso e se a minha família, se a minha cultura usa. Certo? Então esses fatores aqui são os problemas externos. Em um deles você vai ter falha. Se vai ter falha, o produto final que chega à sua mesa pode ser bonito, pode ser cheiroso, pode ser gostoso, como normalmente é, porque se adiciona muito tempero, mas não está atendendo à sua fome celular. Daí a explicação daquela fome de 3 em 3 horas. E agora temos problemas internos. Nós temos um tubo digestivo com quase 9 metros de comprimento, senhores. Da boca ao ânus. Só de intestino delgado temos quase 7 metros. O que o matuto na minha terra chama de tripa. Que fica dentro do bucho. 7 metros, uma mangueira de 7 metros de comprimento aqui dentro. E nós não mastigamos direito o alimento. A despeito de só termos dentes na boca. Achamos que tem dentadura em todo o comprimento do tubo digestivo, né? Porque se mastiga 3 vezes e engole. Aí dá aquela sensação de comida descendo, arranhando, e você ajuda. Na minha terra chama entala. Aí você desentala com líquidos. Então, a mastigação e o excesso de líquidos traz consequências para a digestão e para a absorção. Consequentemente, você vai comprometer o nutriente que não vai chegar na sua célula. Estresse. Vamos conversar um pouquinho sobre estresse. Quem aqui dos senhores, ao sentar à mesa com a família, orienta que os membros da família não conversem sobre problemas? Desliga a televisão no jornal, bota uma música erudita e come junto com a sua família. Não. É a hora que a família se encontra, é a hora que a família atualiza os problemas, é a hora que a família assiste ao jornal, que 99% é miséria, desgraça, violência, alto. Isso afeta a nossa qualidade nutricional? Afeta, porque afeta o sistema nervoso, afeta o sistema endócrino, que afeta a digestão. Então isso é o estresse, faz parte dos problemas internos. Na minha casa eu não atendo o telefone na hora do almoço, de ninguém. Desligam os sistemas de comunicação, juntos com a minha família, não se conversa sobre problema. TV a cabo, programa de ambiente, natureza e música erudita na caixa. Essa é a minha experiência cotidiana com a minha família na hora do almoço. Então esse é um momento especial que você tem que ter. Cultivem isso que vocês vão ver como melhora a vida. E melhora a nutrição, consequentemente. Medicamentos. Tomamos medicamentos a 3x4. Normalmente por 4. Sem orientação médica. Orientação do vizinho. Orientação da tia. Orientação do pai e da mãe que não são médicos. E esses medicamentos, eles muitas vezes funcionam, mas normalmente deixam rastros. E esses rastros afetam a capacidade que as células têm de se nutrir. E usamos álcool em excesso e usamos fumo. Eu quero saber se os senhores estão convencidos de que numa alimentação tradicional, vivendo num ambiente urbano, é impossível levar todos os nutrientes essenciais às células, pelos problemas externos, pelos problemas internos. Nós, seres humanos, somos programados geneticamente para durar 120 anos, funcionando bem. Só que com o estilo de vida que nós levamos e o padrão de alimentação que nós temos, 40 anos nós saímos da garantia. 40 anos. Um monge oriental uma vez falou sobre o comportamento e estilo de vida dos ocidentais da seguinte forma: os ocidentais passam 40 anos da vida acabando com a saúde,
e o restante da vida, que pode ser mais 6 meses ou 40 anos, tentando recuperar a saúde perdida. Quantos dos senhores têm, pessoalmente, tem um parente ou conhece alguém que tem diabetes? Levante a mão. De cada 10 pessoas que disseram aqui que conhecem pessoas com diabetes, apenas uma dessas pessoas é diabético tipo 1, dependente de insulina. O pâncreas não funciona direito, não fabrica insulina em quantidade suficiente e precisa de injeções diárias de insulina. Diabético tipo 1. 9 das 10 pessoas são diabético tipo 2. Efeito colateral da obesidade. Caiu a ficha? Efeito colateral da obesidade. Eles vão para o especialista e dizem: o que é que eu tenho que fazer para resolver minha diabetes? Ele diz: perca peso. Como? Fecha a boca. É impossível fechar a boca hoje no mundo e abrir uma revista, e ligar a televisão e sair de casa. Ou sentar à mesa com a família na hora do almoço e ter uma comida diferente para você. É impossível você fazer dieta e não poder comemorar nada. Comemorar, viram de onde vem a palavra? Comemorar. Certo? Então isso mais cedo ou mais tarde vai trazer estresse, vai trazer problemas neurológicos, vai trazer deficiência orgânica, vai trazer mau humor e as pessoas vão tomar medicamentos para suportar fazer a dieta e agrava mais ainda a situação, terminam chutando a lata e não acreditando em mais nada. E está aí as estatísticas mostrando o que é que está como consequência. Muito bem, então nós podemos ajudar essas pessoas. Agora deixa eu falar uma coisa que é importante. Lembre-se que todas as pessoas que têm patologias e que estão sob cuidados de um médico, elas são, antes de serem nossos clientes, pacientes deste médico. Então, toda vez que você for colocar Herbalife na vida de uma pessoa que tem uma doença que está sendo tratada, é muito importante informar primeiro ao médico de que a dieta dessa pessoa vai ser modificada, para que nós temos com os médicos parceiros, não adversários. Entenderam a mensagem? Sempre. Vão primeiro aos médicos, leva a literatura, leva os produtos, pede a análise. Agora, não esperem 100% de resposta positiva, porque na faculdade de medicina não se ensina nutrição. Cadeira é opcional e as turmas não se constituem. Terminam o curso sem saber quase nada sobre nutrição. Aqueles que vão se especializar em áreas que envolvem nutrição vão ver isso na pós-graduação, certo? Mas a maioria não faz a menor ideia. Então, por questão de não conhecer, prefere dizer não use. E você vai deixar de ter um grande benefício que vai modificar completamente sua saúde e lhe dar uma perspectiva de vida por uma opinião, não por um fato. Então, como vocês consultam 3, 4, 5 médicos para ouvirem as opiniões diferentes para fazer uma cirurgia, façam a mesma coisa quando se tratar de nutrição. Não se baseiem numa só opinião, por mais valor que vocês deem a esse médico, porque isso pode comprometer a sua qualidade de vida para sempre. Então, o que é nutrição celular? Esse conceito desenvolvido pela Herbalife compreende um programa nutricional completo, primeiro, que inclui todos os nutrientes essenciais que os senhores já sabem do que é que se trata, associados a uma dieta balanceada, sem excessos ou deficiências, e a uma tecnologia que permite que cada célula do corpo humano esteja o melhor alimentada possível, possibilitando a realização máxima de suas funções. Davi, está muito complicado. Deixa eu resumir. Nutrição celular significa ter todos os nutrientes essenciais e uma tecnologia que garante que a nutrição vai acontecer por completo, que o que você come vai chegar na célula. Todo mundo entende isso. Tem tudo que a célula precisa e uma tecnologia que garante que todas as etapas vão ser cumpridas e o que você comer vai chegar no alvo, que é a tua célula. Como é que você sabe disso? Use o produto e sinta a diferença, a longo prazo. Como eu uso há 5 anos, como Lúcia usa, como Oscar usa, como muitas pessoas aqui nessa sala já usam há mais de 5 anos. Como a minha família usa, como a minha esposa que está gestante pela 2ª vez usa, como a minha filha que tem 1 ano de idade usa, como a minha avó que tem 84 anos de idade usa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, toda a família. Algumas pessoas que estão aqui há mais tempo já tiveram a oportunidade de fazer estágio dentro da fábrica da Herbalife, lá em Los Angeles. E na primeira vez que eu fui lá, em 1995, em novembro, eu tive a oportunidade de entrevistar os funcionários, entrevistar os cientistas e fazer todo um documentário fotográfico, desde a chegada da matéria-prima
dos fornecedores, que a exigência é a agricultura biológica, não pode ter pesticida, não pode ter agrotóxico, e o índice nutricional, o teor, tem que ser altíssimo. Então, quando chega a matéria-prima lá na fábrica, eles deixam em quarentena e pegam amostras aleatórias para fazer análise, para ver o índice de contaminante ambiental e o teor nutricional. Se a amostra dentro daquele lote não atender a esses critérios, imediatamente é escória, é jogado fora. Então, depois dessa análise, passa por uma tecnologia que hoje chega até a identificação molecular. Não é só de metal pesado e de partícula física. Hoje, a Herbalife, nas suas fábricas, tem equipamentos para identificação molecular de moléculas estranhas, que não fazem parte da composição do produto. Porque se tem uma coisa que essa empresa preza, chama-se lei do rótulo, que a concorrência da Herbalife internacional é muito forte. Então tem que ter uma integridade absoluta na qualidade e no controle de qualidade dos produtos. Então são esses os produtos que nós consumimos. Nós sabemos que aquilo que está escrito no rótulo é exatamente o que está dentro do produto. E tudo que a gente come, a gente não sabe exatamente o que é que está comendo, mas come. E ninguém questiona. Aí quando vai usar o produto Herbalife, todo mundo questiona. Entende? Ninguém questiona os hábitos alimentares e o que está colocando para dentro do corpo todos os dias. Então, temos a suplementação de micronutrientes com as propriedades antioxidantes para evitar enferrujar os tecidos e você ter realmente uma perspectiva de vida a longo prazo. E temos um terceiro item da tecnologia. Aqui vocês estão apreciando os principais membros do Conselho Científico Médico Internacional da Herbalife. Não estão todos os membros aí, na realidade são mais de 40 membros hoje no mundo. E é um dos conselhos médicos e científicos mais competentes e dos maiores que existe hoje no mundo, trabalhando para uma empresa. É considerado hoje o segundo maior conselho médico científico, só perde para o da Organização Mundial da Saúde. E são todos especialistas em áreas correlatas ao assunto nutrição. Então tem bioquímicos, tem médicos, biólogos, nutricionistas. E por que eu estou colocando essa figura? Uma vez por ano nós nos reunimos nos Estados Unidos, certo? E essa reunião tem o propósito de juntar todos os distribuidores que trabalham, que são da área de saúde, para reciclagem, treinamento de produtos na parte científica. Então é daí que vem a informação que nós estamos compartilhando com vocês. Lei do rótulo tem basicamente 3 abordagens. Primeiro, megadosagem. Os nossos produtos não têm risco de megadosagem. O que é que significa isso? Se uma criança abrir o shake, comer com a mão, sentar e ficar comendo, você tem só que fazer uma coisa, dar água. Que ela vai ficar empanzinada, como se tivesse comido muito mais do que o que ela... Entendeu? Mas não tem absolutamente nenhum tipo de efeito que possa comprometer a saúde, possa trazer uma doença que precisa ir levar ao médico. Água, certo? Segundo, composição química. Tudo que está escrito no rótulo está de acordo com a composição. Um produto como o nosso, chegando no mercado como a Alemanha, França, Holanda, onde está o berço da indústria farmacêutica, se ele for levado para um laboratório, analisado e tiver uma vírgula de discrepância, a empresa fecha em um mês. E a Herbalife vai muito bem obrigado no mundo há 20 anos e nunca descontinuou nenhum mercado. Quanto à questão da rotulagem, vocês vão ver escrito nos rótulos algumas coisas que têm a ver com a burocracia do Brasil. E que a Herbalife tem que respeitar, senão ela não pode comercializar os produtos, porque ela tem que respeitar a legislação de cada país onde ela coloca os seus produtos no mercado internacional. Certo? Então, a composição dos nutrientes varia na distribuição dos produtos, mas em cada país, se você usa todos os produtos, você tem a mesma suporte nutricional de qualquer país. Só vai variar a composição e a concentração, porque tem que respeitar a legislação local. E vai ter escrito lá sobre crianças, vai ter escrito lá sobre lactentes, vai ter escrito lá sobre gestantes. Aquilo é para proteger, para as pessoas que estão nessa situação não usarem o produto para emagrecer sem acompanhamento médico. Mas que não deve ser usado por gestantes, eu posso dizer para vocês que nesses 5 anos eu já acompanhei várias gestantes. E nos 20 anos em que a gente viaja pelo mundo, a gente já acompanhou várias gestantes e crianças estão hoje no mundo com uma perspectiva de saúde completamente diferente. Quem aqui é pai e mãe? Quem gostaria de não ter o seu filho indo ao médico todos os meses, tomando medicamentos, se intoxicando e comprometendo a saúde dos dentes, dos ossos, do sistema nervoso, do organismo como um todo? Que é o que acontece na maioria das crianças que vive adoecendo e vive se encharcando de medicamento. É isso que nós temos com as nossas crianças.
Certo? Então, essas são as decisões que têm que ser tomadas depois dessa palestra. Existem 3 tecnologias envolvidas nesses produtos. A primeira tecnologia é a tecnologia dos alimentos. A ciência mais avançada na nutrição está sendo utilizada para a fabricação dos nossos produtos nutricionais. O pó nutricional, que tem os 4 sabores, chocolate, morango, baunilha e frutas tropicais, cada um mais gostoso do que o outro, e passa pelo controle de qualidade de paladar mais rigoroso do mundo, que se chama criança. Ok? As crianças adoram ou não adoram? É assim. Ou não, gosta ou não gosta. Não tem negócio de conversa de criança, é assim. Não gostei. Ou adorei. Então, o shake é ele o único alimento que tem proteínas nos nossos produtos. Mas não é qualquer proteína. São proteínas de alto valor biológico. O que é proteína de alto valor biológico? Quero saber se dá para todo mundo ler com esse tamanho de letra. Tá? Proteína de alto valor biológico, ela cumpre 2 critérios. Primeiro, ela tem todos os aminoácidos essenciais. Nós precisamos de proteínas para fabricar as nossas proteínas. Nosso corpo tem, depois da água, as proteínas como o maior componente orgânico. Nosso esqueleto, do cabelo até as unhas dos pés, é feito de proteína. E não temos proteínas só cumprindo essa função estrutural. Temos proteínas como enzimas, temos proteínas como hormônios, temos proteínas de todo tipo de função dentro do nosso corpo. Então nós precisamos de comer proteínas para fabricar essas proteínas e podermos viver. Então todos os aminoácidos essenciais estão presentes. E segundo, ela é biodisponível. A sua biodisponibilidade, o que é isso? Se você pegar, depois que você for o cabeleireiro da próxima vez, o cabelo que caiu e comer, a queratina, que é a proteína principal do cabelo, é uma proteína riquíssima em aminoácidos essenciais, mas não é biodisponível, você não digere. Você come cabelo e bota cabelo para fora no dia seguinte. Então esse tipo de proteína não serve para a nossa alimentação. Então, para ser uma proteína de alto valor biológico, vocês entenderam esse conceito? Precisa ter os 2 critérios. Primeiro, todos os aminoácidos essenciais, e segundo, fácil digestão. Então a Herbalife foi buscar as 2 proteínas de mais alto valor biológico e combinou-as para formar o shake. Primeiro, ela foi buscar a proteína isolada da soja. Eu queria sublinhar o nome isolado para enaltecer esse aspecto. Proteína isolada da soja significa o seguinte: vocês já viram aquela turma da macrobiótica que importaram a cultura oriental e não fizeram adaptações ao mundo tropical e são dessa finura e a última aparência que eles têm é de saúde? Parece que vai se quebrar a qualquer momento. Ali tem uma explicação. Come muita proteína de soja integral. Quando você usa muita soja sem isolar a proteína, tem uma substância chamada fitato. Então a soja tem essa substância tóxica chamada fitato, que quando ela cai dentro do nosso aparelho digestivo, cálcio, ferro, magnésio, manganês, zinco, todos os cátions, minerais, bivalentes, uau, que nome complicado. Vocês entenderam os exemplos que eu dei? Cálcio, ferro, manganês, zinco, são agarrados pelo fitato e não são absorvidos. Então você paga um preço muito alto quando você come soja comprada no mercado. Você tem uma proteína de alto valor biológico, mas tem uma substância tóxica que entra no teu organismo que te desmineraliza. Então, a longo prazo, você vai ter problemas orgânicos graves, não só estruturais, como funcionais. Entenderam isso? Então, a Herbalife isolou a proteína de soja, tirou todo o fitato. Nós temos só a proteína isolada, com todo o seu valor, e associou a uma outra proteína, que é o chamado caseinato de cálcio. Caseinato vem de uma proteína chamada caseína, que é a principal proteína do leite. Então, a combinação dessas 2 proteínas, a proteína isolada de soja,
Mas o caseinato de cálcio dá uma proteína de altíssimo valor biológico, mais elevado dentro dos critérios de análise internacionais. Isoflavonoide. Davi, que diabo de nome feio é esse aí? A Herbalife preservou da composição do grão de soja essa substância. O que é que essa substância faz no nosso organismo? Ela tem duas propriedades importantíssimas. A primeira propriedade é antioxidante sobre uma substância chamada LDL, o mau colesterol. Você pode até ter o colesterol mau, o LDL, em alta concentração, mas se ele não se oxidar, ele não cola na artéria. Estão entendendo o que é que o isoflavonoide faz? Impede a formação de placas de colesterol nas artérias. Que valor tem esse produto, senhores? Que vai evitar o AVC, que vai evitar o ataque cardíaco. Quanto mais cedo utilizar, melhor. Mais garantia. Porque é prevenção que nós temos que trabalhar, não só cura. Prevenção. 1 grama de prevenção vale 10 quilos de cura. Nós somos a única espécie de mamíferos que executa 3 corrupções no nosso hábito alimentar em relação ao leite. Número 1, somos a única espécie que toma leite depois da fase de lactação. Certo? A fase de lactação para a gente, na nossa cultura, dura 6 meses. Terminou, entra uma multinacional de 120 anos com seus produtos, que tem sede na Suíça. Todo mundo tem esse produto dentro de casa. Ok? Leite em pó. Aí entra e vai para o resto da vida da pessoa, esse leite. Vocês já viram algum lobo atrás da loba mãe, depois da fase de lactação, querendo mamar nas tetas dela? Algum jumento fazendo isso? Algum cavalo? Algum gato, cachorro? Ninguém, só o ser humano faz isso. Só que não faz atrás das tetas, porque não tem mais, então ele tem que usar outro leite de outra espécie, segunda corrupção. Primeira é tomar leite depois da fase de lactação. Segunda é tomar leite de outra espécie. Nenhum animal faz isso na natureza. Nenhum jumento é mamado por cachorro. Mas nós mamamos vaca. E sabe qual é a terceira corrupção? Primeira corrupção, tomamos leite depois da fase de lactação. Segunda corrupção, obrigatoriamente de outra espécie. Terceira corrupção, chega o gatinho miando, miau, você dá leite de vaca. Você corrompe outras espécies. O ser humano é incrível. Agora deixa eu fazer uma pergunta interessante para vocês. Quem aqui já viu um boi ser abatido? Já teve a oportunidade de ver um fêmur de boi, o osso da coxa? Compara o fêmur do boi com o fêmur humano. É o mesmo tamanho? É a mesma composição mineral? Então vocês entendem que a composição do leite das nossas fêmeas é diferente da composição do leite do gado? Que o leite do gado é para um animal de um porte muito maior, então isso vai trazer consequências para a nossa nutrição, para o nosso corpo a longo prazo, o hábito de tomar leite. Então vamos diminuir o leite e aumentar o consumo de soja. Tanto carne vermelha como leite. Notaram isso? Se você, numa dieta tradicional, causar deficiência na entrada de aminoácidos, que é o que normalmente ocorre, o corpo vai buscar nas proteínas estruturais essa deficiência de aminoácidos. Então você perde massa muscular, perde massa hepática, o seu fígado se autodestrói para manter as proteínas funcionais trabalhando e perde colágeno. Por isso que a pele solta toda. Fica com aquele aspecto de cadáver. O colágeno é uma proteína que existe no tecido conjuntivo, que está espalhado pelo corpo todo, mas que une a pele aos tecidos internos. Então, quando você faz dieta de fechar a boca, você perde massa muscular, o seu fígado é afetado e você destrói o colágeno para se manter vivo. Então, quem de vocês já teve a oportunidade de ver uma pessoa que saiu dentro de uma clínica de emagrecimento e perdeu 50 quilos sem usar Herbalife? Eu já vi documentos fotográficos, cortinas de pele,
embaixo dos braços, entre as pernas, a barriga vira saia, esconde tudo. E essa pessoa de lá sai para uma outra clínica de cirurgia plástica e vai ser toda costurada e vai passar o resto da vida dela controlando a boca e usando roupa escondendo as cicatrizes. E o que é dramático para essas pessoas é que 95% dos casos, estatística médica, recupera o peso todo com extra em no máximo 1 ano. Vamos mudar de assunto, né? Para vocês entenderem o que acontece com as cicatrizes. Então, por isso a Herbalife colocou essa proteína. Por isso o shake é o produto mais importante dentro do nosso programa de nutrição celular. Todos os outros produtos são coadjuvantes, são suplementos. Entenderam? A nutrição celular, o esqueleto da nutrição celular está no shake. Os outros produtos são complementos. Então você misturando isso aqui e fazendo um copo de 240, 250 ml, você fica completamente alimentado do ponto de vista de proteína, de lipídio na quantidade mínima que o organismo precisa, de açúcar na quantidade mínima, de propósito, por isso que ele é de baixíssima caloria e de altíssimo teor nutricional. Então você faz com que entre no seu corpo, você põe isso aqui, mais uns 120 calorias desses líquidos, você vai ter uma ingestão calórica de aproximadamente 200 calorias. 200 calorias. Só que 200 calorias, mas com um teor nutricional altíssimo. Só a Herbalife tem, hoje no mercado, uma tecnologia que possibilita que você tenha uma refeição completa do ponto de vista nutricional com apenas 1% de gordura. Nenhum outro tipo de abordagem consegue fazer isso. Tem uma refeição completa com todos os nutrientes essenciais e apenas 1% de gordura. Que a gordura está presente em quase todos os alimentos. Por que nós aconselhamos que você tenha shake, comida livre, shake? A quantidade de sódio que tem no nosso produto é muito pequena. Então, é muito importante ter uma refeição livre entre os shakes. Porque nós precisamos de sódio para o nosso sistema nervoso funcionar bem e para o sistema locomotor e para várias outras funções. Então, muitas pessoas quando tomam 2 shakes direto, um atrás do outro, na terceira refeição já podem estar com dor de cabeça, com náusea e com nível de energia lá embaixo. E quem é hipotenso congênito, já nasceu com hipotensão, precisa de ter um aporte de sal um pouco maior do que as pessoas normais, como a minha esposa, se ela toma shake no café e toma shake no almoço, na hora que o sol está se pondo, ela começa a se pôr com o sol. Então você bota uma pitadinha de sal na boca dela, ela acorda, amanhece. Entendeu? A dica? 2 shakes ao dia, substituindo café e jantar e almoço livre. No almoço, o que é que você vai se concentrar? Diminuir a quantidade de gordura pela quantidade de calorias. E não é abandonar o álcool, é diminuir. Se você pega uma pessoa que toma muito álcool, você não deve dizer para ela, você vai ter que parar de tomar álcool, senão não vai ter resultado com o produto. Se você disser isso, ela chuta a lata, aquela lata. E prefere ficar com o engradado de cerveja dela no final de semana. Então a mensagem é, que tal tomar meio engradado? Que tal tomar meio litro? Então quando você toma shake aqui, você tem 200 calorias. Quando você toma shake aqui, você tem 200 calorias. E se você mantém uma alimentação com os grupos principais de alimentos, carnes, verduras, cereais, legumes, que todo mundo pode ter isso hoje, você tem uma refeição de aproximadamente 1000 calorias, que dá para você se alimentar muito bem e gostoso. Então aqui no final do dia vai entrar quantas calorias no corpo? 1.400. O homem e a mulher têm uma necessidade calórica. A mulher 2.500 e o homem 3.000. Então fica fácil de entender como é que o nosso produto emagrece. Se o homem faz isso aqui ou a mulher, entraram 1.400 calorias, só que ela precisa de 2.500 e ele precisa de 3.000. Então vai criar um déficit calórico, a balança energética do corpo vai ficar negativa. Então o corpo vai buscar na sua principal fonte de reserva de calorias, que é a gordura. E aí começa a degradar a gordura e você começa a perder peso. Mas por que os outros tecidos não são mexidos? Porque a nutrição celular completa foi oferecida para eles. Só criou uma coisa, déficit calórico. Porque a quantidade de açúcar e de gordura do nosso produto é propositalmente muito reduzida. Então é dessa maneira que a gente perde peso usando só o shake. Mas você pode acelerar o processo
colocando, acelerar e agregar benefícios colocando os outros produtos. Vou falar sobre fibras de 2 produtos nossos. Um se chama Fibras e Ervas e outro se chama Fiber Bond. Você tem um prato, você bota comida no prato, come e guarda o prato no armário. De noite, o mesmo prato. Bota comida, come no armário. No dia seguinte, o mesmo prato. Bota comida. Não está passando pela pia, não está tendo detergente, não está tendo a bucha para limpar, enxugar e guardar para usar no dia seguinte limpo. Assim é o nosso intestino quando não tem fibras. Você come e não passa a bucha. Conclusão? Você come de novo em cima do prato sujo, do intestino sujo. Então começa a entupir as microvilosidades, depois entope as vilosidades e a tua superfície de absorção vai sendo comprometida. Vocês já viram algum homem que é forte, não é gordo, fofo, forte, mas aquelas barrigas gigantescas que dá até para botar copo aqui? Tipo prateleira. Senhores, dentro daquela barriga tem um intestino que pode acumular até 18 quilos de matéria orgânica em decomposição, que não sai, que está colado nessas micro e vilosidades. Não sei se vocês entenderam exatamente o que eu falei. São de 15 a 18 quilos que pode se acumular dentro do intestino de matéria orgânica vegetal e animal em decomposição. Algumas substâncias já foram identificadas, o nome de 2, putrescina e cadaverina. Está em compêndios de química. Isso é absorvido pelo corpo. Então a primeira coisa que o tablete de fibras e ervas vai fazer, ele tem uma fibra especial que entra no nível das microvilosidades e começa a ter um efeito de lixa, tirando esses resíduos. E depois no nível das vilosidades. Então a primeira coisa que o tablete de fibras e ervas vai fazer é varrer, limpeza intestinal. E na barriga dessas criaturas, não queiram saber o que vai sair durante os 10 primeiros dias. Algumas outras fibras que estão na composição dos tabletes, atenção que nós estamos no final e essa aqui é a parte mais interessante. Tem 2 tipos de fibras. Uma que vai ter efeito de lixa, que elas não são solúveis em água. É para limpeza. E outra que são solúveis em água, que vão formar uma mucilagem em torno do bolo alimentar, facilitando o trânsito intestinal, melhorando o movimento peristáltico e resolvendo problemas de constipação, de prisão de ventre, que a maioria das mulheres tem e que em 15 dias regulariza. 2 funções, limpeza intestinal e facilitar o trânsito do alimento, evitando escoriações na parede do intestino. Esse é o valor do Fibras e Ervas. Vou falar do Thermogetics. O Thermogetics, ele tem na sua composição substâncias que promovem a degradação da gordura, mesmo você não estando em movimento. Substâncias lipolíticas, lipo de lipídio, lítico de quebra. Então ele facilita muito a redução da gordura nos seus tecidos. O Thermogetics, ele tem uma erva, a erva principal dele chama-se Camellia sinensis. Essa erva, ela é consumida há 5.000 anos na China. E essa erva, ela tem na composição dela uma substância antioxidante que é considerado hoje pela ciência bioquímica como o antioxidante mais poderoso do mundo. Então o Thermogetics não é só para a redução de gordura. Ele trabalha no nosso corpo inteirinho. É o Thermogetics que nos mantém jovens, inteiros. Todo mundo aqui gostaria de chegar aos 90 anos funcionando? Enfrentando a lei da gravidade, que puxa tudo para baixo, com sucesso, entendeu? Então o Thermogetics tem essa substância, que eu vou escrever o nome dela aqui, vocês vão achar engraçado o nome. Epigalocatequina galato. EGCG. Vocês vão ouvir falar demais nessa substância, porque ela vai se tornar popular com o tempo, como o colesterol hoje, todo mundo já ouviu falar. Todo mundo sabe da relação que o colesterol tem com problemas cardiovasculares, mas há 20 anos o colesterol era matéria de academia. Só estava dentro das universidades e no centro de pesquisa. Hoje é domínio público.
Então essa substância também vai ser domínio público e é o antioxidante mais poderoso que existe na natureza. Antioxidante. Nos protege contra os efeitos deletérios dos radicais livres. Então agora eu quero vender o último produto para vocês e quero que todos prestem atenção, porque vocês vão entender uma coisa fantástica agora. Comeu gordura, chegou no intestino. Intestino, recebendo gordura, sinaliza para a vesícula, um hormônio, a vesícula comprime e joga a bile dentro do intestino. A bile tem um efeito de detergente sobre a gordura, diminui as partículas e facilita a digestão da gordura. Então você absorve e ela continua no intestino. Lá no final do intestino delgado, essa bile é reabsorvida, cerca de 85% dela. Então o fígado não se dá o trabalho de fabricá-la de novo, só faz capturar do sangue e colocar de novo dentro da vesícula. Entenderam? Até a próxima refeição gordurosa. Fiber Bond. Você toma 4 tabletes antes do exagero daquele de ontem. 4. Já toma antes de sair do hotel. Com um bom copo d'água, aí o Fiber Bond, quando chega dentro do intestino, ele abre e diz, pode vir. Entendeu? As fibras estão lá, pode mandar a gordura. Aí lá se vai a fatia de 4 queijos. Tá, quando chega dentro do intestino, aí prestem atenção, que nós vamos terminar a nossa palestra agora. O intestino sinaliza para a vesícula comprime e joga a bile dentro do intestino, só que o Fiber Bond lá dentro já começou a quelar grande parte da gordura e envolver nas suas fibras e impedir a ação da enzima que vai digerir a gordura. Então a sua quantidade de caloria já vai ser menor, porque você vai digerir menos gordura e absorver menos gordura, consequentemente. Só que tem um outro efeito que eu queria chamar a atenção dos senhores. Vocês vão entender isso e vão levar isso para a família de vocês. Essa bile, quando chegou dentro do intestino, ela faz o efeito detergente, só que quando ela segue o intestino afora, o Fiber Bond agarra a bile e não deixa ela ser reabsorvida. Então o Fiber Bond faz com que a bile seja eliminada pelas fezes e o nosso velho fígado vai ter que fabricar bile, vai ter que trabalhar para fabricar bile. E a matéria-prima para fabricar bile é o colesterol do sangue. Você baixa o colesterol sem efeitos colaterais. Ok, então o que eu gostaria que vocês escrevessem sobre esse produto, vocês conhecem aquelas pessoas que acordam, mas só vai lembrar do próprio nome na hora do almoço? Que tem que colocar no sol para aquecer o sistema para começar a funcionar, como se fosse um animal pecilotérmico, que a temperatura interna varia com o do ambiente. Então eu conheço vários desse tipo. Esse produto é extremamente importante para esse tipo, lembrar do nome mais cedo, para começar a compartilhar a oportunidade da Herbalife durante o dia. O NRG, as letras NRG, se a gente pronunciar em inglês, fica NRG, que é exatamente a pronúncia da palavra em inglês, energia. Então, ele é um tonificante do sistema nervoso através da glândula suprarrenal. Certo? A glândula suprarrenal, ela está intimamente relacionada com o sistema nervoso e libera 2 hormônios, a adrenalina e a noradrenalina. Então, esse produto NRG, ele tem na sua composição uma substância natural chamada guaranina, que tem esse efeito tonificador sobre a glândula suprarrenal. Então, as pessoas que têm baixa energia e as pessoas que têm superexcitadas, ele tende a fazer uma regulagem do nível de energia. Então, para esse tipo que tem dificuldade de acordar, tem dificuldade de lembrar do nome até a hora do almoço, ele tem um efeito estimulante. E para o tipo que é super excitado, ele tem um efeito relaxante. Muitas pesquisas estão sendo feitas para explicar as bases bioquímicas disso, certo? O que eu estou passando para vocês é o que já se sabe. Tem um produto que eu gostaria de recomendar o uso dele, principalmente quem quer ter emagrecimento estético e quem quer melhorar a circulação de líquidos no corpo. Você, quando está com excesso de peso e muita gordura, o que acontece? Alguns desses fluidos que saíram do sistema circulatório, devido à quantidade muito grande de gordura que está entre as células, esses fluidos ficam presos entre a gordura e não conseguem ser drenados pelo sistema linfático. Então, esse líquido que vai ficando armazenado entre as células de gordura,
esse líquido tende a acumular toxinas. Então, é para vocês que o aspecto de casca de laranja da cerulite é o menor prejuízo que nós temos. Na realidade, o maior prejuízo são as toxinas que estão acumuladas nessa água residual presa na gordura. O celulose, nesse aspecto, ele tem um efeito que está sendo muito pesquisado de aumentar a vascularização linfática. Ele estimula a produção de microvasos linfáticos, então aumenta a drenagem linfática por esse motivo. Então você aumenta a capacidade que o corpo tem de tirar essa água que está presa no tecido gorduroso. Então tem um efeito estético de eliminar a celulite e tem um efeito extremamente saudável de tirar essa água com as toxinas que está presa na gordura e devolver essa água à corrente sanguínea com as toxinas para ser colocado fora do corpo. Então, número 1, melhora a drenagem linfática, consequentemente a circulação de líquidos, só que tem um outro detalhe. Tem um outro grupo de micronutrientes que vai trabalhar diretamente no tecido conjuntivo, estimulando a produção de colágeno. Tem um outro grupo de micronutrientes nesse produto chamado celulose, que trabalha especificamente no tecido conjuntivo, estimulando a produção de colágeno. Então, os nutrientes do shake possibilitam, principalmente a parte proteica que eu expliquei ontem, que você não toque na massa muscular, não toque na massa hepática, nem toque no tecido conjuntivo quando está perdendo peso. Só que o celulose foi colocado como adicional, como um suplemento nutricional adicional, para garantir que o colágeno vai ficar realmente intacto, enquanto você está reduzindo a massa gorda. Então isso garante um emagrecimento estético, e a pele vai se conformando ao seu novo biotipo. Por isso que as pessoas que perdem peso com Herbalife não ficam com as cortinas de pele penduradas. Vocês entenderam então qual é o valor desse produto? De acordo com o FDA, a osteoporose atinge mais de 25 milhões de pessoas e são gastos anualmente mais de 10 bilhões de dólares para cuidar de mais de 1,5 milhões de fraturas na população americana. Uma série de publicações tem relacionado o papel da ingestão de cálcio com a prevenção de outras doenças além da osteoporose, como o câncer de colo, a hipertensão e a pré-eclâmpsia. Cada tablete de Extracal tem 400 miligramas. Cada tablete de Extracal, que é o nosso produto de suplementação de cálcio, tem 400 miligramas. Nas mulheres com o declínio da produção de estrógeno associado ao início da menopausa, a taxa de reabsorção aumenta e a massa óssea diminui. Então, por isso que eu falei daquele número 3%, é a perda de massa óssea anual. Para idosos de ambos os sexos com mais de 65 anos, recomenda-se 1.500 miligramas por dia. Uma adequada ingestão de vitamina D é essencial para a absorção de cálcio, para que a absorção de cálcio seja ideal. Na ausência de vitamina D, menos de 10% do cálcio da dieta é absorvido. Por isso que na composição do tablete, junto com o cálcio, tem vitamina D e magnésio. Lembra da tecnologia da nutrição celular que eu expliquei? Não é só ter os nutrientes essenciais, mas tem uma combinação que possibilite que ele seja todo processado nas etapas da nutrição e chegue até a célula. Então, o Extracal da Herbalife contém a mais concentrada forma de cálcio disponível em um tablete no mercado. 2 tabletes de Extracal suprem a adequada dose diária de cálcio para manter um balanço nutricional equilibrado, com exceção daqueles 2 casos que nós falamos, com mais de 65 anos, ou mulheres que estão na pós-menopausa e não estão com terapia hormonal de reposição de estrógenos. Extracal é formulado com magnésio e vitamina D para melhorar a saúde óssea e possibilitar que todas aquelas funções fisiológicas do primeiro slide sejam garantidas. Você respirou, está produzindo radicais livres. 5% de todo o oxigênio que nós respiramos permanentemente está dando origem a radicais livres. Esses radicais livres, então, são moléculas de oxigênio que escaparam da célula e que fica bolando dentro do corpo, enferrujando os tecidos. Essas substâncias, elas existem, portanto, no nosso corpo desde que a gente existe como ser humano. Então, nós estamos aqui todos conversando. Nós não fomos destruídos por elas. Significa que nós temos defesas internas contra esses radicais livres. Esses radicais livres, eles atacam principalmente 3 substâncias dentro da célula. Atacam lipídios, provocando rugas e manchas de pele. As manchas de senilidade que você vê no rosto das pessoas idosas são ataques dos radicais livres sobre os lipídios
da pele, ataca as proteínas, que também tem o colágeno, tem todas aquelas proteínas que nós mencionamos aqui, mas o mais grave aqui ataca o material genético da célula. E desse ataque do material genético vem o câncer. Grande parte das formas de câncer que se conhece hoje está relacionado com excesso de radicais livres no corpo. Então, nesse caso, quando você está exposto a poluente, todos nós, você usa álcool, usa fumo, medicamentos, estresse, aumenta a produção de radicais livres, e faz atividade física regular, você está aumentando a produção disso aqui, consequentemente os riscos de destruição no corpo, e você é obrigado a ter uma suplementação nutricional de antioxidantes. Daí vem o nome. O que é que os radicais livres fazem nas células? Oxidam as células, enferrujam as células e destroem as células e trazem uma série de doenças. O que é que a suplementação nutricional de antioxidante faz? Evita que os radicais livres ataquem os componentes das células. Então, quais são os principais antioxidantes que existem? Vitamina A, vitamina E, vitamina C. Nós temos em todos os nossos produtos. E minerais, como selênio, zinco, manganês, cromo. Vitamina A, vitamina E, vitamina C e minerais como selênio, zinco, manganês e cromo estão presentes no shake e no multivitamínico e mineral. Então, muitas pessoas me perguntam, Davi, se eu já tomo o shake tem todos esses nutrientes, para que tomar o fórmula máxima? Que é que eu gosto de chamar o multivitamínico e mineral. Então agora eu vou responder e eu quero que vocês gravem, porque essa é a minha última palavra sobre produtos. Você respira e 5% do oxigênio que você usou se transforma em radicais livres. Os radicais livres bolam pelo corpo, oxidando as células e gerando uma série de doenças. Envelhecimento precoce também. Nós aumentamos a produção desses radicais livres com esses itens do nosso estilo de vida. Então isso torna-se imperativo que você adicione suplementos nutricionais para se proteger contra os efeitos a médio e longo prazo dessas substâncias tóxicas. Onde é que nós encontramos isso? No shake. Mas o shake, ele atende à nossa necessidade nutricional básica. O multivitamínico e mineral vai atender à nossa necessidade nutricional de antioxidantes para nos proteger contra os radicais livres. Então aqui está a maneira de usar o produto para controle de peso geral. Redução ou controle de peso. 2 shakes ao dia, 1 refeição livre. Tabletes 3 vezes ao dia, junto com café, almoço e jantar. Isso possibilita aquele equilíbrio energético negativo, que eu mostrei para vocês, que vai fazer o corpo ir buscar na gordura as calorias que estão faltando, e você emagrece dessa forma. A pessoa que quer ganhar peso, vocês conhecem algum magrinho que come e não sai do canto? Tem na família da gente, né? E são normalmente revoltados. Não o magrinho, o gordo é revoltado. Porque come a quantidade que o magrinho come, às vezes menos e ganha mais peso do que ele. Isso é questão de metabolismo e questão de hormônio e questão genética. Agora, também tem questões importantes do ponto de vista da qualidade da comida e da absorção dos nutrientes. Então, como é que você faz com o shake para a pessoa que é magrinha para ganhar peso? De 3 a 4 shakes por dia, não substituindo nenhuma refeição. Vocês estão vendo lá embaixo, as 3 refeições livres vão ser mantidas, café, almoço e jantar. Agora, muita atenção. O magrinho deve usar os tabletes junto ou logo após as refeições, porque os tabletes eles têm um efeito moderador de apetite mecânico. Porque as fibras que fazem parte da composição dos tabletes, elas, quando devidamente hidratadas, elas se expandem. Então, já informa ao cérebro que tem algum alimento dentro do estômago. Então, a pessoa que usa antes da refeição já vai mais calma para o almoço ou para a refeição principal, certo? Então, a pessoa que quer ganhar peso, ela não tem interesse nessa moderação. Então, ela coloca o tablete durante ou depois. E os shakes podem ser tomados como sobremesa ou podem ser tomados entre as refeições. Na merenda, no lanche e na ceia.
E o magrinho não tem absolutamente nenhum tipo de restrição calórica. Então ele pode tomar o shake com farinha, rapadura, mandioca, sorvete, o que quiser. O limite é a imaginação. Ok? Agora, o que vai acontecer é isso. Ele vai ter uma suplementação nutricional de aminoácidos e de vitaminas que o corpo dele não estava recebendo. E se ele adicionar ao programa de ganho de peso uma atividade física, ele vai estimular a hipertrofia muscular muito mais rápida. Então, toda vez que eu recomendo o produto para uma pessoa que quer ganhar peso, eu recomendo também atividade física. E bastante água. Certo? Bastante água, não na hora das refeições, mas água ao longo do dia. Davi, que quantidade de água nós devemos tomar para termos sucesso com a Herbalife? Escrevam, 3 litros no mínimo. Algumas pessoas que não tomam água têm a ideia de que vão se afogar quando eu falo isso. 3 litros, mas não, 3 litros ao longo do dia. Isso vai melhorar a pele, vai melhorar a desintoxicação, vai melhorar a sensação de bem-estar, vai fazer com que você viva mais e vai perder peso. O corpo, cada meio quilo, cada 500 gramas de gordura que ele queima, ele fabrica 550 gramas de água no metabolismo da gordura. Então, se você não beber água acima da quantidade para manter o equilíbrio hídrico, o corpo segura essa água e você não perde peso. Eu vou repetir para vocês entenderem isso. Nós perdemos 2,5 litros de água para o ambiente por dia. Pela urina, pelo suor, pela transpiração, pela expiração e pelas fezes. 2,5 litros mais ou menos. Nós devemos repor isso aí para manter o equilíbrio hídrico, independente da Herbalife. Mas quando você coloca a Herbalife, você começa a degradar a gordura. Então a produção de água nos tecidos aumenta. E essa água tem que ser eliminada para você perder peso. E é matemático. Você queima meio quilo de gordura e fabrica na mesma hora 550 gramas de água. 50 gramas a mais de água. Então se você não estiver tomando água acima do equilíbrio hídrico, o seu corpo não perde peso. Porque ele entende que aquela água não pode sair do corpo. Então ele segura a água. Entenderam agora a importância da água? Até nesse aspecto. Certo? Muito importante beber água acima de 3 litros por dia, se não tem problema com insuficiência renal. Vocês vão se sentir super bem. E o maior índice é a quantidade de vezes que vocês vão no banheiro.